Aqui do De Livro em Livro. Quanto tempo, não é mesmo? Estamos de volta. Finalmente esse vídeo vai sair. Vocês não têm noção do quanto eu estou feliz por finalmente estar conseguindo gravar esse vídeo. Foi uma loucura, porque o livro dessa vez, né, do Codex, do Projeto Codex, ele é enorme. Ele é o primeiro livro da trilogia dos Artifícios das Trevas da Cassandra Clare. A gente tá começando aí mais uma trilogia. E como ele é muito grande, e eu amo essa trilogia demais, eu tô amando reler os livros da Cassandra Clare, eu fui relendo direto, sabe? Uma página atrás da outra, eu não parei pra fazer anotação, não parei pra fazer nada. Só que nisso acabou que, pra eu fazer o roteiro desse vídeo, eu tive que reler mais uma vez, porque senão eu ia esquecer, né, muitos detalhes, muitas coisas que eu queria comentar. Então assim, por isso que acabou levando um tempão pra sair esse vídeo, mas finalmente ele tá aqui, e eu espero que vocês estejam animados, que vocês estejam preparados, porque a gente vai passar um tempinho juntos aqui, né, conversando sobre Dama da Meia-Noite, da Cassandra Clare. Tá aí então o primeiro livro dos Artifícios das Trevas. Eu não vou ficar enrolando muito, principalmente porque esse vídeo já vai ficar gigante. Então vamos lá, porque eu tô muito animada, que tem muita coisa aqui pra gente discutir. Então aqui em Dama da Meia-Noite, o livro ele se passa basicamente 5 anos depois dos últimos acontecimentos que a gente leu lá no final da série dos Instrumentos Mortais, né, Cidade do Fogo Celestial. A gente começa o livro acompanhando o maravilhoso do Kit, que a gente, segura ele aí na memória, porque ele vai acompanhar a gente bastante pelos próximos 2 livros da série também, da trilogia. Realmente a gente acredita, né, que o Kit, ele é um mundano com visão, porque a gente tem toda a história, né, do Kit, do pai dele, né, toda aquela cena no Mercado das Sombras, né, o pai dele é o Rook, que ele é muito famoso ali no Mercado das Sombras por vender informações. Na verdade ele faz um pouquinho de tudo ali, né? Então a gente vê aí pela primeira vez realmente assim a fundo o Mercado das Sombras, de como funciona ali. E eu senti uma vibe meio Beco Diagonal, de alguma maneira, sabe? Não sei porque essa vibe de mercado, de coisa mágica no meio da cidade, que só os caçadores de sombras e quem tem a visão e o pessoal do submundo que pode ver, né? Que me lembrou, remeteu um pouquinho, sabe, o Beco Diagonal, assim, também, que é no meio de Londres, né? Então, assim, eu gostei muito, eu gosto muito dessa vibe de mercado, do submundo. E o Kit tá lá, ele tá com o pai dele trabalha lá, e a gente tem uma cena logo ali no começo com a Emma também, que a gente, né, começou a acompanhar ela no último livro dos Instrumentos Mortais, e eles são os personagens principais, né, desse livro. Eu já tinha mencionado isso no outro vídeo, né, os Blackthorne, a família Blackthorne e a Emma. Foi um dramalhão, né, no último livro, vocês lembram, por causa daquela questão da Guerra Maligna e tudo mais. Então aí a gente tá acompanhando um pouco do dia a dia, de como estão as coisas agora, 5 anos depois da Guerra Maligna. Tem toda essa questão da paz fria, né, porque agora as fadas são exiladas, então nenhum caçador de sombra pode se envolver com fada, fadas não podem portar armas e eles não podem investigar, né, os caçadores de sombras não podem mais investigar e defender nada relacionado à fada. Nem os outros seres do submundo podem também comercializar nem fazer nada com fadas. Só que no Mercado das Sombras as coisas acontecem assim, é uma terra de sem lei, sabe? Quer dizer, tem a lei própria deles, assim. Ali as coisas acontecem por baixo dos panos, né? E aí a Emma tá lá junto com o Cameron Ashdown, que é meio que o namoradinho dela ali, que ela vai e volta, termina, volta. Então... E aí ela tá com ele porque ela está investigando, né? Ela ainda tá naquela questão de investigar o assassinato dos pais dela, né? O que aconteceu, porque todo mundo acredita que eles foram assassinados por causa do Sebastian, né? Na época que o Sebastian invadiu o Instituto de Los Angeles, mas ela acredita que não, porque não faz sentido a morte dos pais dela com o que estava acontecendo, já que os caçadores de sombras estavam sendo convertidos, né, com o cálice infernal na época da guerra. Por que ele iria matar os pais dela, não iria converter, sabe? Como fez, por exemplo, com o pai do Julian, né? Então não fazia muito sentido, então ela não acredita que os pais tenham sido assassinados pelo Sebastian, então ela tá pesquisando tudo isso. E aí ela foi atrás do Rook, né, por informações, porque ela pagou pra ele descobrir algumas coisas pra ela. E aí ela acaba descobrindo também que estão acontecendo assassinatos. Agora, atualmente, estão acontecendo alguns assassinatos.
E ela já ouviu falar, mas como alguns dos corpos eram de fadas, ela não podia se envolver como caçadora de sombra. Só que o Rook dá uma informação que ela não sabia, que esses corpos estão com marcas. Marcas que talvez estejam ligadas às mesmas marcas que estavam no corpo dos pais dela. Então isso já conecta um assassinato ao outro e aí ela fica mais ligada, porque assim, ela não pode deixar passar a oportunidade de investigar, né, mais a fundo. E é muito interessante porque logo aí a gente já vê que o Rook, ele tem uma coisa de proteção assim em cima do Kit, sabe? Ninguém pode ficar sabendo do Kit, o que tem que manter o Kit mais afastado possível dos caçadores de sombra. Ele é todo super protetor com ele, né? E mais pra frente a gente entende o porquê, mas já levanta uma pulguinha assim, a gente já fica meio ligadinho, opa, o que ele tá escondendo? Por que ele quer esconder tanto o Kit dos Caçadores de Sombras? E aí no primeiro capítulo, né, porque aquilo ali era na verdade o prólogo, no primeiro capítulo ela tá ali no telhado com a Cristina. A Cristina é uma estudante do México que veio de intercâmbio, porque todos os Caçadores de Sombras têm esse 1 ano de intercâmbio onde eles vão visitar outros institutos e conhecer outros lugares, né, faz parte dos estudos deles. E a Cristina tá lá, ela veio do México pra ficar no Instituto de Los Angeles. Aparentemente aconteceu alguma coisa no México que fez com que ela apressasse essa viagem dela de volta. A Emma ainda não sabe porquê, mas elas se tornaram muito amigas em pouco tempo, principalmente porque os Blackthorn, o Julian, né, que é agora o Parabatai dela, que a gente viu a cena dele se tornando Parabatai lá na Academia dos Caçadores de Sombras, né? O Julian e a família deles não estão no Instituto de Los Angeles, eles foram pra Londres pra visitar uma parte da família. Então a Emma ficou sozinha esse tempo todo com a Cristina. E elas ficaram muito amigas nessa época, estão grudadas, assim, tipo, melhores amigas mesmo. E elas estão juntas lá pra poder ir atrás da dica que o Rook deu em relação aos assassinatos que estão acontecendo agora, que a Emma desconfia que pode estar ligada ao assassinato dos pais dela. Então elas duas foram lá investigar e a Emma vai e termina com o Cameron de novo. Tipo, no dia anterior tava com ele e ele já resolveu terminar. De uma maneira bem, sabe, curta e grossa. Meio sem noção. A Emma me lembra um pouco o Jace em alguns momentos. Eu gosto muito da Emma. A Emma não é tão idiota quanto o Jace, sabe? Mas ela tem uma personalidade um pouco parecida, meio sarcástica, meio, às vezes, sem noção, sabe? E aí nessa cena é muito legal, na cena lá que elas estão espreitando pra ver se o possível assassino vai aparecer, né? Ela conversa um pouco com a Cristina também sobre a família, os Blackthorn, né? E é muito legal ver como ela é ligada à família dos Blackthorn, como ela faz parte e ela está inserida na família, sabe? Como ela sente falta deles desse tempo que eles não estão por perto, porque a família também é gigantesca, né? Tipo assim, vai ser umas 40 crianças. É uma loucura. Eu lembro que no começo do livro foi muito difícil pra eu conseguir lembrar o nome de todo mundo, identificar a personalidade de cada um deles, sabe? Mas a Cassandra Clare faz um trabalho excelente, mesmo com uma família tão grande, sabe? Em fazer cada um deles tão especificamente, assim, tão perfeitos, sabe? Com uma personalidade tão única que mais pra frente você vai se acostumando e você consegue distinguir certinho cada um dos irmãos, né? É muito legal. E aí nisso tudo, né, realmente aparece uma pessoa lá, uma figura, né, que elas estavam espreitando, mas na verdade era uma fada. E aí a gente já fica meio assim, meu Deus, mais fadas envolvidas, sabe? O que que tá rolando? E aí a Emma entra em confronto direto com a fada, né? E a fada foge, aí a Emma vai correndo atrás, a Cristina também vai. No meio desse confronto, era um evento que tava acontecendo, alguma coisa assim. E aí elas acabam realmente, de fato, encontrando um corpo e a fada consegue fugir, né? Inclusive, nesse momento do confronto, essa fada menciona o Mark Blackthorn. E é isso que acende a atenção da Emma também, né? Porque o Mark tá com a caçada selvagem, ele foi dado, né, pra caçada selvagem lá no último livro dos Instrumentos Mortais e não teve direito mais de voltar pra família e tudo mais por causa do sangue meio fada dele. A história do Mark é toda bem trágica, né? E aí quando elas encontram lá o corpo cheio das marcas, elas acabam ligando pra Diana. E a Diana é como se fosse uma tutora deles, que a gente também conheceu lá nos Instrumentos Mortais. Ela é a tutora deles no momento e elas vão e chamam a Diana porque realmente encontraram um corpo ali cheio de marcas, é um assassinato, elas têm que envolver a Clave, não tem mais opção. E a Diana chega com reforços da Clave e acaba afastando a Emma e a Cristina, né, porque elas são menores e não tem que estar envolvida, na verdade, mesmo que elas fossem maiores de idade. De acordo com os Caçadores de Sombras, elas não podem estar envolvidas porque é um assassinato de fadas, né? E tinha uma fada lá, então
os caçadores de sombras comuns não podem mais investigar nada relacionado a fadas. Então quando a Clave chega, elas são obrigadas a sair, mas a Cristina tira umas fotos, né, pra Emma poder investigar um pouco mais sobre essas marcas que estavam no corpo e tudo mais. Gosto muito do capítulo 2, é que a gente vê um pouco mais, né, desse desenvolvimento do relacionamento da Emma com a Cristina, né, quando ela mostra, por exemplo, a parede da loucura, que é uma parede que, o fundo do armário da Emma, que na verdade tá cheio de pistas e todas as coisas que ela conseguiu roubar. Lembra da Consoleza nos Instrumentos Mortais? Ela acaba pegando os files, né, os arquivos do assassinato dos pais dela, ela consegue roubar da Consoleza, ela leva pra lá e monta uma parede cheia de evidências pra tentar, né, continuar investigando, pra saber o que aconteceu com os pais dela. E aí ela abre isso e mostra pra Cristina e o Julian, que chama aquilo da parede da loucura. Então a gente vê que elas realmente estão, o relacionamento delas, a amizade delas só tá evoluindo, né? E eu acho muito legal a forma como a Cassandra Clare vai apresentando a gente mais ainda pra personalidade de cada um dos personagens, né? Da família Blackthorne, mostrando os quartos deles, fazendo a tour. E aí vai mostrando um pouquinho, né, da Drew, que gosta muito de filmes de terror, né? Da Liv e do Ty, que são gêmeos. E eles gostam muito, o Ty, né, é todo inteligente, a Olivia também, eles fazem tudo muito juntos, né. E eles gostam de investigação, o Ty adora essa coisa de detetive. O Tavi, que é o bebezinho, né, que é o menorzinho. E aí tem o quarto do Mark também, que tá fechado, né, já que o Mark tá com a caçada. Né, o Julian, que é um artista, então ele tem tudo pintado, né, as telas e pinta as paredes e tal. E a Helen também, que acabou sendo exilada, né. A gente chegou a ver o casamento dela. E mais pra frente também rola um diálogo da Emma com o Rook. Ela encontra ele saindo do instituto e aí ela acaba vendo que ele contou um pouco pra Diana, né, sobre o que ela tá fazendo, sobre a investigação dela, porque a Emma tá investigando o assassinato dos pais dela escondido de todo mundo, né, o Julian sabe, mas assim, a Clave em si não sabe, porque todo mundo acha que foi por causa do Sebastian, então assim, não tem nem motivo pra ela tá investigando, ela não tem autoridade pra tá investigando isso sozinha, mas ela tá fazendo mesmo assim. E a Emma tá ali tentando arrancar informações da Diana, né, já que ela ficou lá pra ver investigar o corpo junto com a Clave. E aí a Diana acaba contando pra ela, porque a Diana, assim, ela é uma tutora, mas ela é muito próxima deles, sabe? É como se ela fizesse parte da família deles também. E ela é meio jovem, entendeu? Então ela tem um bom relacionamento com eles. E ela acaba contando pra Emma que então aconteceram um total de 12 assassinatos, todos muito parecidos, né, seguindo um certo nível de padrão. Eles foram queimados e afogados e tem marcas no corpo, que são marcas bem parecidas realmente, as mesmas marcas que estavam no corpo dos pais dela. Então é um assassinato em série. E aí a Emma fica mais chocada ainda de saber que agora estão acontecendo assassinatos novamente, ou seja, isso prova que os pais dela não foram assassinados pelo Sebastian, porque o Sebastian já morreu. Então se isso ainda tá acontecendo, possivelmente a pessoa ainda tá solta. E isso deixa ela mais revoltada ainda, sabe? Mas a Diana diz que a Emma não pode se envolver, mesmo assim que ela tem que prometer não se envolver. Porque como tem fadas envolvidas, os únicos responsáveis os únicos que têm autoridade pra investigar são a galera, os centuriões e a Xolomância. A Xolomância é tipo uma escola especializada, né, da elite dos caçadores de sombras, que é muito difícil de entrar, mas lá você aprende muita coisa sobre magia negra e sobre várias outras coisas que é necessário esse conhecimento para os caçadores de sombras conseguirem investigar coisas mais a fundo, né? Coisas que acontecem no submundo. E eles estão meio que acima da Clave, sabe? Eles são tão, tipo, elite, que estão acima de muitas ordens da Clave, assim como os centuriões, que são a elite de guerreiros que saem da Xolomância, que também, assim, não é todo mundo que consegue se formar como um centurião, né? Então só eles que conseguem, que podem investigar, e a Emma tem que ficar longe disso. Até porque a Clave não ia ver com bons olhos, porque, tipo assim, esse tempo todo eles estão tentando ter a Helen de volta, né? Tirar a Helen do exílio e tentar trazer o Mark de volta também, né? Que eles são meio fada. Só que as fadas estão muito em baixa depois da traição que elas fizeram, né, com o Sebastian, quando se uniram com o Sebastian contra os caçadores de sombras. Então, como a família Blackthorne já tem 2 membros que são meio fada, se ainda pegarem a Emma e os outros investigando assassinatos de fadas, é como se eles estivessem traindo os caçadores de sombras também, porque morreu tanta gente naquela guerra, porque ainda mais... E o Sebastian teve muita facilidade por causa da ajuda também
das fadas e tudo mais. Então, assim, é uma situação complicada, porque ao investigar isso, se a Clave descobre, pode piorar ainda mais a situação dos Blackthorn, impedindo que eles consigam de volta a Helen, né? E aí, cara, meu coração explodindo quando os Blackthorn finalmente voltam pro portal, né? E a Emma encontra eles depois de tanto tempo, né? Eu acho que foi um mês, uma coisa assim. E os diálogos, a família, aí é tudo tão natural. Eu amo como a Cassandra Clare escreve tudo quando estão todos os Blackthorn juntos, sabe? Fica muito natural, fica uma família de verdade. Eles se amam, se implicam o tempo todo, discutem, debatem e são justos e ao mesmo tempo estão ali um pelo outro. E é muito real. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto nesse livro, nessa história, é a representatividade de família ali, sabe? De uma família grande. Eu venho de uma família grande, então eu sei como é. Não é tão grande quanto os Blackthorn, mas é grande o suficiente quando juntavam todos os primos e tal. Então, assim, eu achei que ficou tão bem feita, tão incrível. A gente já sente também um negocinho ali, o que tá rolando, que o Julian tá meio estranho com a Emma, eles não estão se entendendo. Assim, eles estão, né, como sempre, né, para a batalha, mas tem alguma coisa diferente ali, como se ele estivesse tentando se manter um pouquinho afastado e ela não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, mas ela fica falando pra si mesma que não é nada demais, que ele tá cansado, que ele tem muitas coisas pra fazer, agora que ele chegou ele tem que ir lá falar com o Arthur. E é o tio deles que tecnicamente está responsável pelo instituto, né? Ele é a pessoa responsável pelo instituto, sendo que a Diana é só uma tutora. O responsável é o Arthur, a Diana nem mora ali com ele, sabe? Vai de vez em quando. Só que a gente vê aí que o Arthur não tá nada bem. E é aí que a gente começa a ter um vislumbre de como a vida do Julian é impossível, sabe? É dificílima pra alguém tão novo. E sempre foi assim. É assim agora no caso, quando a gente tá lendo o tempo, é mais à frente, tá mais velho um pouquinho, mas desde quando os pais dele morreram, a quantidade de responsabilidade que ele foi obrigado a assumir. Os Caçadores de Sombra, eles já são mais maduros do que as outras crianças mundanas, né? Eles já têm mais responsabilidade, eles já aprendem a conviver com a morte, com a guerra desde cedo. Mas assim, nada no nível do que o Julian teve que viver. Nada nesse nível tão extremo. E é surreal, porque o Arthur, ele não tem condições, né, de conseguir cuidar do instituto, nem de uma família, e o Julian foi obrigado a assumir isso, de maneira a fingir que o Arthur tá no comando de tudo ali, sendo que quem tá, na verdade, é o Julian. É ele que faz absolutamente tudo, é ele que luta pela família dele com unhas e dentes e ainda cuida do Arthur. Então assim, ele cuida da família e do tio. E assim, quem cuida dele, sabe? A única força que ele tem ali é a Emma, mas assim, imagina a pressão na cabeça dele desde criança. Surreal. E a gente ficou sabendo um pouco dessa história do Arthur, de como ele ficou assim, né? A gente viu a lenda, a lenda não, né? A história do Arthur e do pai do Julian, né? Quando eles foram pro Reino das Fadas, lembra do que a gente viu no Contos da Academia? Tem um conto da Helen falando pra turma, né? Explicando, usando a história da família dela como uma coisa pra vocês não confiarem, para as pessoas não confiarem em fadas. Né? Que aí o pai e o irmão foram meio que seduzidos pro mundo, pro universo, né, das fadas, e aí chegou lá, o Arthur foi super torturado, enquanto o pai da Helen, do Mark, né, e ele se apaixonou pela Nerissa, Lady Nerissa, e aí eles estiveram juntos, né, o Mark e a Helen, e aí depois é dito que o Arthur conseguiu escapar, e aí tirou o pai, né, o irmão dele, do feitiço da Nerissa, e os dois escaparam, e depois a Nerissa deixou o Mark e a Helen na porta do pai do Julian lá, pra ele cuidar dos dois. Só que aí a gente descobre depois que não foi bem assim, né? Que na verdade eles dois se apaixonaram de verdade, não tinha feitiço, mas ela disse que sim, porque quando ele descobriu que o irmão estava sendo torturado ia ser demais pra ele, entendeu? Então tem toda essa história por trás. E aí realmente o Arthur foi muito torturado por muito tempo, então assim, a mente dele não é mais totalmente assim dele. Tem um monte de feitiços e coisas de fadas ali que foram, né, acontecendo durante esses anos e anos, porque o tempo passa diferente, né, na Corte das Fadas e no mundo real.
Por isso, o Julian tem que fazer tudo, sabe? Ele é o responsável por absolutamente tudo da família dele e do instituto, tipo troca de arma, reposição de arma, patrulha, sabe? Responder todas as solicitações, toda a parte burocrática, sabe? De cuidar de um instituto. Ele teve que aprender a forjar a assinatura do Arthur e fazer tudo sozinho. E se o instituto tá funcionando e se a área de Los Angeles está bem protegida, é por causa de um garoto de 16 anos, 17 anos. Vocês têm noção da responsabilidade que ele assumiu? E do perigo também, né? Eu acho que se ele tivesse um pouquinho, se ele, tipo, não tivesse um pouquinho menos desesperado e ele fosse um pouquinho mais velho pra entender a responsabilidade daquilo, ele não teria feito. Porque, sabe, se uma decisão errada, uma patrulha errada, localizada de uma maneira errada, ele poderia colocar em risco vários mundanos, um monte de caçador de sombra, entendeu? Então, assim, surreal. E aí rola mais pra frente também a conversa dela com o Julian sobre o que ela conversou com a Diana, né, sobre a investigação. E aí ela conta que a Diana disse que ela tinha que parar porque senão ia impedir o Julian de conseguir trazer a Helen de volta, né, porque a Clave não ia gostar dela investigando fadas e tudo mais. E o Julian fala pra ela, não, esses são seus pais. E eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tá há anos pedindo pra Helen voltar e eles não escutam a gente, então eu acho que seria injusto da minha parte tirar a sua oportunidade de descobrir o que tá acontecendo com seus pais por uma coisa que eu já tô tentando há anos e ninguém me escuta, sabe? Então, tipo assim, olha que para a batalha, olha que pessoa, eu amo Julia. Aí a dinâmica super incrível deles tomando café da manhã e a Cristina finalmente sendo apresentada à família. Eu adorei ver tudo pelos olhos da Cristina naquele momento ali, porque a gente vê a família muito pelos olhos da Emma, que são cheios de amor, né? Ela conhece eles muito bem, mas a Cristina tá vendo eles pela primeira vez, depois de ouvir tanto falar deles, assim como a gente. Então é legal ter uma perspectiva um pouco diferente ali da família, né? As primeiras impressões. E eu amo essa cena do Julian cuidando de todo mundo, fazendo café da manhã pra todo mundo, as crianças ali atacadíssimas. É muito legal ver como eles tratam, dentro das suas limitações, né, mas eles tratam os menores, né, o Ty, a Liv e a Drew, quase como iguais ali, né? Eles incluem, na verdade, eles nas coisas. Tanto que a Emma foi lá com as informações que ela adquiriu do assassinato pra pedir ajuda, pra todos eles investigarem juntos. Mesmo que eles sejam bem mais novos, né? Tá todo mundo ali junto. Só o Tavi que não, mas o Tavi é um neném, né? Mas tirando o Tavi, como todo mundo tem a sua contribuição ali na família. E eu gostei muito disso. A única que eu sinto um pouquinho mais afastada nesse livro é a Drew, né? Ela aparece um pouquinho aqui e ali, mais pra frente ela aparece por causa de uma burrada, né? Mas... tadinha, ela nem teve culpa, né? Mas enfim, ela não aparece tanto assim nesse livro, mas ela vai aparecer mais nos próximos. Ela vai se tornar bem importante nos próximos. É muito legal também que a gente vê a tecnologia, né, e um pouco da vida mundana inserida no instituto. Porque assim, né, nos outros institutos não tem. Tanto que quando a gente leu os Instrumentos Mortais, o instituto de lá era, tipo assim, totalmente, parecia que era de uma outra época, né? E o Jace e os outros não sabiam nada, tipo, da vida mundana. Não sabiam o que era Star Wars, não sabiam o que era nada, né? Vocês lembram das piadas que o Simon fazia, ninguém entendia. Computador, celular, essas coisas eles não sabiam, né? Agora, aqui no Instituto de Los Angeles não. Eles trouxeram totalmente a vida mundana pra dentro do instituto. Inclusive eles conseguiram colocar computador lá dentro, porque o Ty era o sonho dele, ele queria investigar, ele queria aprender a mexer. E ele e a Liv usam muito o computador, né? E usam muitas das coisas mundanas também, conhecem as referências, assistem os filmes e tudo mais. E também principalmente porque o instituto tá sendo ali, né, conduzido por uma criança, né? Que pelo menos começou a ser conduzido por uma criança desde que o Julian assumiu o cargo. Então assim, faz sentido, né? Que eles comecem a trazer coisas que nos outros institutos acabam não tendo, né? E aí no meio dessas investigações eles vão pedir ajuda, né? Vão pro Malcolm, que ele é o alto feiticeiro de Los Angeles, que a gente conheceu o Malcolm também lá nos Instrumentos Mortais. Ele aparece ali principalmente, ele é um amigo, né, da Catarina Loz e do Magnus. Ele aparece ali naquela cena em que a Maia tá junto com a vampira, que agora eu esqueci o nome, né? E a Catarina Loz, eles estão ali tentando investigar uma maneira de fazer o submundo se unir pra lutar contra os demônios, porque todos os caçadores de sombra tinham sido exilados nos institutos, em Idris, por causa do Sebastian, que estava atacando os institutos, e a galera do submundo ficou meio jogada, sabe? Então elas estavam se reunindo ali pra tentar ajudar
da melhor maneira possível, o Malcolm aparece nessa cena. Então a gente já é um pouquinho introduzido, né, apresentado ao Malcolm nessa época. E aí agora eles querem pedir ajuda ao Malcolm pra traduzir, né, esses símbolos, pra ver se ele sabe o que é, se faz parte de algum feitiço, de algum ritual ou alguma coisa assim. E depois tem uma cena também das meninas treinando, né, a Cristina, a Emma e a Liv, e é muito legal ver elas treinando juntas ali, e elas começam a conversar um pouquinho, a Cristina acaba contando sobre o Diego Perfeito, né, junto com a Emma, elas ficavam falando do Diego Perfeito, que é um garoto que é simplesmente perfeito, lá do México, que aparentemente era bem próximo a ela, e que a família toda dela babava por ele. Eles têm o mesmo sobrenome, então eles fazem parte da mesma família, mas não exatamente, é um ramo diferente da família, sabe? Então eles só têm o mesmo sobrenome ali. E elas ficam zoando um pouco o Diego Perfeito, mas a Liv fica tentando, acha incrível a ideia de juntar ela com o Julian, porque o Julian realmente nunca teve muita oportunidade de sair, de namorar, porque ele tinha sempre que cuidar das crianças, cuidar do instituto, ele tinha tanta responsabilidade que a vida dele era essa. Ele não conseguiu ser um adolescente de verdade, sabe? E a Liv tava tentando fazer com que ele juntar a Cristina, que é incrível, com o Julian. Só que a Emma fica meio assim, não acho que ele seja o tipo dela, nem ela dele. E ela tem um sentimento meio estranho em relação a isso, a gente já fica meio, né? Tipo, por que não, né? Ela ama a Cristina e o Julian é o para-batalha dela, porque não iria querer, né? Teoricamente faria todo sentido, né? Rola aí depois a cena do Malcolm finalmente chegando lá, levando remédio. Ele faz um remédio pro Arthur que força meio que a lucidez nele durante um curto período de tempo, mas que o resultado depois é péssimo pro Arthur. Ele fica com muitas dores de cabeça, parece que a cabeça dele vai explodir e tal. Mas sempre tem um pouquinho ali, porque de vez em quando o Julian dá pra ele, pra tentar ajudar a lucidez, principalmente quando acontece alguma coisa importante que o Julian não consegue cobrir, sabe? Se aparece alguém e tem que falar com o Arthur, não tem como o Julian conversar, tem que ser o Arthur. E aí ele faz o Arthur beber esse remédio e tudo mais, ele consegue ficar lúcido por um tempo. E é muito legal ver a interação do Malcolm com a família, assim, porque ele é totalmente aleatório, sabe? E aí eles vão juntos lá pra investigar, e aí ele fala que não sabe muito bem o que são aqueles símbolos, o Ty mostra pra ele. Ele acha que é um símbolo de proteção, inicialmente, eles assistem filmes juntos, comem uma pizza de vampiro. Que eu achei essa cena também muito engraçada, deles falando da pizza do vampiro. A gente tem uma menção ao Simon também, a gente fica sabendo que a banda dele, lembra da banda dele que mudava de nome toda hora nos Instrumentos Mortais? Realmente fez sucesso agora, faz o maior sucesso e se chama Os Instrumentos Mortais, olha aí. Rola um papo ali depois do filme que eles estavam assistindo sobre amor, e o Julian começa a fazer uma declaração gigantesca, vocês viram essa cena? Falando de amor de uma maneira como se ele tivesse vivido isso tão dentro dele, assim, tão presente, fica todo mundo meio chocado. E a gente já fica meio assim, meu Deus, Julian, você tá dando muito na cara. E aí, antes de ir embora, o Malcolm muda de ideia e fala pra Emma que não acha que aqueles símbolos sejam de proteção. Ele acha que são símbolos de invocação. E a gente já fica meio assim com o Malcolm, porque como que o Alto Feiticeiro de Los Angeles é tão aleatório assim? Não tem certeza do que diz, sabe? Parece forçar uma inocência que talvez não seja real. Porque assim, o Magnus ele é todo excêntrico, mas o tempo todo ele mostra que ele é poderoso. Todo tempo ele mostra a força dele, o poder dele. Isso nunca deixa de aparecer, por mais, tipo assim, apesar do glamour e das bobagens, das palhaçadas e das frases aleatórias. Ai, uma vez eu conheci Maria Antonieta, sabe? Essas coisas que ele fala assim do nada. Mas ele tá o tempo todo mostrando o poder dele, a sagacidade dele. O Malcolm não. Então você já fica meio assim, por quê? Ai, aquela cena da praia da Emma com o Julian, quando o Church, né, o gato, leva eles até a praia, leva a Emma até a praia no meio da noite, né, tá quase amanhecendo, na verdade, tá de manhã cedinho. E ela encontra, por acaso, o Julian lá, e eles conversam bastante, né, e aí o Julian fala umas paradas pra ela que, tipo, se pudesse voltar atrás, ele não queria separar a batalha dela. E, tipo assim, uma facada no peito, né. Só que ela não entende o porquê que ele tá dizendo isso, mas a gente entende que ele tá arrependido porque ele tem agora outros sentimentos por ela e ele não pode ter nada com ela porque é proibido você ter relacionamentos amorosos com o seu para-batai. Então, assim, ele está destruído porque agora tipo, é a coisa que ele mais quer na vida dela e ele não pode ter ela, ao mesmo tempo ele tem ela. Só que não do jeito que ele quer, né? Porque ele acabou meio que acorrentando os dois com o símbolo para-batai e limitando o que o relacionamento deles poderia se tornar. Então, assim, é muito triste. E ele não consegue dizer isso pra ela, sabe?
não pode dizer, eu tô apaixonado por você, seria meio estranho, né? Ainda mais sem saber o que ela sente. Então ele vai e fala uma parada que faz sentido na cabeça dele, né? Mas pra ela parece uma rejeição, né? Tipo, como assim você não queria ser meu par batata? Por que eu te fiz? Sabe? Então essa cena é bem dolorosa. A gente tem uma parte recapitulada também do momento que o Julian teve que matar o pai dele. Vocês lembram dessa cena horrorosa? Quando ele teve que matar o próprio pai, porque o pai tava transformado pelo cálice. E o Ty tava ali, né? E o pai tava indo pra matar o Ty. E aí, então ele teve que reagir pra proteger o Ty. E o Ty vira pra ele e fala que odeia ele. Por causa do fato dele ter matado, né, o pai. Só que ele não entende que não era o pai dele. Todas as coisas que o Julian teve que fazer, todos os sacrifícios em prol da família, assim. Ai, eu fico com muita dó do Julian, cara. Vocês vão ver que durante todo esse tempo de vídeo eu vou ficar, tipo, enaltecendo o Julian. Porque o que ele fez, assim, eu não sei se eu teria forças pra fazer no lugar dele, sabe? E a gente tem um pouquinho também das aulas da Diana, né? Porque ao invés deles irem pra academia de caçadores de sombras, eles recebem a educação em casa, a Diana, que é a tutora deles. E aí no meio lá da aula aparece algumas fadas aparecem no instituto. E aí fica todo mundo tipo assim, o que as fadas estão fazendo aqui? O que esse trio de fadas, essa comitiva de fadas está fazendo, né? Porque ele não pode ter mais nada a ver com os caçadores de sombras, ainda mais pra ir num instituto, sabe? E é surreal, uma comitiva de fadas, né? Uma coisa séria. Aí sai todo mundo de lá, né? E o Julian corre pra chamar o Arthur e dá o remédio, né? Porque vai precisar que o Arthur fale com eles, né? Ou o chefe do instituto. E aí vai dar o remédio pra ele tentar ficar lúcido por um tempo. E aí quando descem todos, a gente acaba descobrindo, né? Que na verdade eles querem que eles investiguem esses assassinatos de fada, que sabe que ninguém da Clave vai investigar, então tá pedindo ajuda deles porque eles têm a questão do Mark e da Helen, que são meio fadas, e o Mark tá com a caçada, né? Então eles acham que assim é uma maneira de meio que chantagear eles pra fazer com que eles investiguem as fadas. E aí inclusive eles dizem pra eles que se eles fizerem isso, eles vão trazer o Mark de volta, né? É a única possibilidade, porque a Clave abandonou o Mark, né, com a caçada. E aí eles disseram que não, se eles toparem, eles deixam o Mark junto com a família pra poder investigar junto com eles. E aí o Mark tá ali. E essa cena, tipo, meu coração, sabe, de ver o Mark ali, não respondendo, e a família meio que querendo estar com ele, mas ao mesmo tempo morrendo de medo de assumir essa responsabilidade, até porque eles queriam que eles investigassem e entregassem o culpado pras fadas, pra elas resolverem o que iriam fazer com o culpado. Né? E aí, na real, elas acabam aceitando porque o Mark tá ali, né? E o Mark finalmente volta pra casa e a primeira coisa que ele diz quando finalmente consegue dizer alguma coisa é tipo, pai, quando ele olha pro Julian, porque o Julian tá a cara do pai dele, surreal. E toda essa história do Mark, esse momento inicial, né, do Mark lá com a família, tipo assim, é muito doloroso de ler também. Porque tudo com o Mark foi triste, sabe? Ele foi sequestrado pelo Sebastian, levado pra caçada, levado pra corte das fadas e dado pra caçada, tipo assim, né, a troco de nada, só porque ele era meio fada, né? E aí ele acabou tendo que viver, tipo, exilado lá com a caçada. E, tipo assim, ele foi torturado durante muitas vezes, sabe? E ainda mais porque ele tinha sangue de caçador de sombra. Então ele não tinha um lugar no mundo, né? Ele não era totalmente fada nem totalmente caçador de sombra. E era, tipo, rejeitado em qualquer lugar que ele estivesse, a não ser com a família. A gente viu um pouco disso, né, nos contos da academia. Então, assim, a história dele é toda muito triste. E quando ele volta, a gente vê como isso tá realmente embrenhado nele. Que ele não consegue acreditar que ele tá em casa. Ele acha que é uma tortura. Que as fadas estão torturando ele, fazendo meio que o sonho dele se tornar realidade pra depois arrancar isso dele. Pra matar todos os irmãos dele na frente dele. Tipo, quantas vezes torturaram o Mark com essas visões? De que ele tava em casa e depois matando os irmãos, sabe? Fazendo eles se matarem. E... sabe, essas coisas horrorosas. Então o Mark fica totalmente meio que possuído ali, sabe? Ele não acredita que tá em casa, não acredita que tá com a família, começa a se rejeitar todo mundo e se afasta, ninguém consegue se aproximar dele. E os irmãos não conseguem, os menorzinhos principalmente. Porque assim, quando o Mark conhecia a família, né, tava por perto, eles eram criancinhas, nenenzinhos. Eles cresceram, porque o tempo passou. Só que o tempo passa diferente no mundo das fadas, né? Então, o Mark parece que não cresceu tanto assim, enquanto os irmãos dele estão enormes. Então ele não acredita que o Ty, por exemplo, é aquele menino que está na frente dele, porque o Ty era um nenenzinho quando era pequenininho, né? Quando o Mark estava com a família.
Então, assim, é muito triste ver a situação dele, sabe? O Mark se recusando a acreditar que aquela ali é a família dele, os trejeitos de fada, e ele rejeitando o fato de ser um caçador de sombra, não aceitando Iratse de jeito nenhum, nenhuma marca nele, porque ele era, tipo, açoitado quando falavam de marcas e de runas, porque, assim, só os caçadores de sombras que podem ser marcados, né? Qualquer outra pessoa vira um renegado e morre, não consegue, a pele de ninguém consegue suportar marcas, só de caçadores de sombras. Então, ele sempre foi muito torturado também lá por causa disso, sabe? Por causa do sangue de caçador de sombras. Então, pra ele é muito difícil. E a situação toda é péssima, assim. E aí eu falei assim, graças a Deus que a Cristina tá lá, porque pelo menos a Cristina é aquele negócio, ela não é a família dele, ele não conhecia a Cristina antes. Então é mais fácil, tipo, uma pessoa nova ali. E ela estudou muitas fadas, inclusive ela chega a dizer que o fato dela ter escolhido Los Angeles pra ir é porque ela tinha muita curiosidade em relação à história do Mark, porque ela ficou sabendo dessa história lá no México e ela sempre gostou de estudar muitas fadas, então ela foi meio que pra conhecer a família dele, pra tentar saber um pouco mais do que estava acontecendo. E acabou que o Mark voltou nesse período, então assim, né? Tudo acabou batendo. E a cena depois da Emma e do Julian indo lá pra casa do Malcolm, né? Pra descobrir o que ele soube, o que ele conseguiu descobrir em relação aos assassinatos e tudo mais. E aí eles encontram o Magnus lá, né? Muito legal essa cena, o que deixa também muito, assim, evidente, né? De que tá rolando alguma coisa. Porque o Malcolm, quando o Magnus chega dizendo que eu detectei magia necromante dessa área aqui e tudo mais, aí o Malcolm fala que foi um necromante rebelde que fez uma coisa aleatória e sumiu, mas ele já deu jeito e que não ia acontecer de novo, blá blá blá. Quando o Malcolm se afasta e o Magnus conversa um pouco com a Emma e o Julian e eles conversam ali sobre linhas lei. O Magnus conta pra eles que elas são usadas principalmente pra transportar magias e tudo mais. Ele chega a sussurrar depois pro Julian falando que onde elas convertem, a magia não pode ser detectada e tudo mais. Enquanto isso, o Malcolm sempre fica meio que fugindo das perguntas, ou dizendo que vai ver, ou dizendo que tá vendo, ou dizendo, sabe, ele não é de fato uma ajuda. E aí depois ele fica até meio assim, vocês contaram alguma coisa pro Magnus? Meio preocupado. E aí o Julian fala, claro que não, porque ninguém pode saber que eles estão investigando as fadas e esses assassinatos. Então, mesmo que eles quisessem a ajuda do Magnus, eles não iriam pedir com medo de colocar o Magnus em uma situação complicada, porque eles não poderiam estar fazendo isso, né? E o Magnus está diretamente ligado com a Clave, agora que ele é namorado, né, do Alec, e tá sempre lá no instituto, e ele é muito envolvido com essas coisas, então, tipo, colocaria eles, tanto o Julian e a família em perigo, quanto o próprio Magnus, né, se alguém de fato descobrisse. Então eles não falam nada diretamente pro Magnus. Mas a gente já percebe a diferença, né? E aí você vê também a genialidade da Cassandra Clare. Porque assim, o Magnus é um alto feiticeiro. E ele meio que fica de olho em tudo, sabe? Não só em Nova York, um pouco em tudo, né? Porque ele é tipo um grande nome, né? Então assim, as coisas com o Magnus, quando ele estava envolvido, eram realmente resolvidas. Tanto que, assim, metade das coisas só deram certo nos Instrumentos Mortais porque o Magnus estava lá, né? Pra limpar a sujeira de todo mundo. E ali, ele só tem o Malcolm. Mas o Magnus tá de olho. Então, assim, por que o Magnus não ajuda se eles são amigos, sabe? Por que eles não pedem ajuda pro Magnus e não resolvem as coisas pedindo ajuda pra Clary, pro Jace, né? Então ela amarra as coisas de uma maneira com que impossibilite eles de pedirem ajudas, mesmo que sejam do mesmo universo, estando no mesmo momento e que eles todos se conheçam, sabe? Porque senão fica muito fácil, né? Qualquer problema ali em Los Angeles vinha Clary, Jace, Isabel, Simon, Magnus, Alec, pronto, resolveram todos juntos. E não é assim, né? Eles precisam ter a liberdade deles ali, né? De crescer, de fazer as coisas deles, independente dos outros, dos amigos heróis que eles têm, né? E essa é uma maneira também de mostrar que o Magnus tá ali, que o Magnus tá de olho, que ele tá vendo que as coisas estão acontecendo, mas que ele só pode se envolver até certo ponto, né? E que ele tem outras coisas importantes pra fazer também. Então é uma maneira de cruzar os dois universos, né? Dos Instrumentos Mortais e agora dos Artifícios das Trevas, de uma maneira que não fique com nenhum buraco aí no meio. Então eu achei assim
incrível. E aí aquela cena dele, do Mark depois, né, quando ele acorda de novo e a Cristina tá com ele, né, o Ty aparece pra levar presentes de boas-vindas, e aí ele agarra o Ty, coloca uma faca no pescoço do Ty, e a Liv parte pra cima dele, e ele acha que o Ty é uma alucinação, que não é de verdade. Gente, essa cena, meu coração se quebrando em 1000 pedaços. E aí depois ainda recebe uma mensagem do Kieran, né, o Kieran é o príncipe das fadas, que tava sempre junto com ele ali na caçada, mas provavelmente a gente descobre, né, que na verdade eles estavam envolvidos romanticamente e tudo mais, ele não era só um amigo, né. E aí a mensagem do Kieran dizendo pra ele, tipo assim, se lembre que nada disso é verdade, se lembre a quem a sua lealdade realmente tá depositada, sabe? E isso é uma tortura psicológica muito grande. Como é que você vai dizer pra pessoa que aquilo ali não é verdade, que não é real, sabe? Tipo assim, eu fico com muita pena do Mark, muita. Eu também amei a cena que finalmente o Julian abre o coração ali pra Emma, dizendo que não queria dizer aquilo em relação a não ser mais para a batalha dela, que ele falou de uma maneira equivocada pra ela não ficar chateada, e que ele se sente egoísta, dizendo que ele amarrou a Emma a ele, assim, tipo, só porque ele não queria perdê-la. Só que, tipo, um se amarrou no outro, na verdade, né? Porque a Emma tinha perdido tudo e ela também não queria perder o Julian e a família, né, dele. Eles cresceram todos juntos e ela não tinha mais ninguém. Então, assim, foi uma maneira dos dois se ajudarem, de estarem um com o outro. E foi uma decisão precipitada, mas foi o melhor que eles podiam fazer na época, sabe? Pra garantir que nenhum dos dois fosse afastado um do outro, sabe? E aí, quando eles chegam em casa também, aí ele afasta todos os pequenos, né, do Mark, porque ele fica sabendo do que aconteceu com o Ty e tudo mais, né. E aí ele vai lá pra tentar convencer o Mark pra falar com ele, tipo, cara, isso é real, sabe, isso é de verdade. E ele acaba falando uma coisa que ninguém saberia, nenhuma fada conseguiria saber, a ponto de botar isso numa tortura, sabe, porque é uma informação que só os dois saberiam. E aí o Mark finalmente acredita que ele tá ali de verdade, que não é uma alucinação, que ele tá em casa de verdade. E meu coração chora! E é muito engraçado os trejeitos do Mark depois disso, quando ele começa a se integrar de fato com a família, porque ele tem toda essa coisa das fadas e tudo mais, e fica todo mundo meio aleatório, tipo assim, nossa, você é muito aleatório. Ele fala umas coisas meio, tipo assim, muito formais, muito poéticas, ou não entende algumas referências, assim, que todos eles usam. Então eu amo as interações do Mark com eles, ele é muito inocente, sabe? Porque apesar dele ser meio fada também, por exemplo, e conseguir mentir, ele não tem esse hábito, porque ele passou muito tempo com as fadas. Então ele raramente mente, né? E tudo envolvendo o Mark, quase com os menores, assim, eu acho muito engraçado. E aí rola também aquela contribuição que finalmente ele dá quando eles estão conversando na investigação. E aí eles começam a olhar as linhas-lei, né? Eles pegam essa informação do Magnus, o Julian e a Emma, e levam pra eles, e eles começam a investigar as linhas-leis de Los Angeles pra ver se os corpos todos foram encontrados em lugares onde a linha-lei passa. E aí o Mark diz que tá errado, que aquele mapa tá errado, porque as fadas usam muito esse tipo de magia. Então ele sabe exatamente por onde elas passam, ele consegue sentir isso. E aí ele acaba ajudando eles a tentar descobrir realmente onde estão as convergências, né, da linha-lei. E é muito legal a forma como o Ty acaba se aproximando do Mark, se identificando com ele, porque o Ty sempre se sentiu distante, diferente de todo mundo, né? A Cassandra já afirmou que ele é um personagem dentro do espectro, né, autista, e dentro dos Caçadores de Sombras é muito difícil você ter qualquer coisa diferente dos outros, né? Porque eles simplesmente não aceitam, eles não sabem lidar com nenhum tipo de diversidade. E a família tenta proteger muito ele, mas ao mesmo tempo ele se sente diferente também. Ele vê essas diferenças e o Mark também tá ali um pouco diferente, então ele acaba se ligando muito ao Mark. E o Ty é todo prático, todo direto e não entende certos tipos de interações sociais, assim, que as pessoas usam algumas sutilezas, assim, para ele não faz sentido porque ele é uma pessoa prática, sabe? É uma pessoa direta, é isso, sabe? E é muito legal ver ele se aproximando do Mark desse jeito. E quando o Mark descobre que a Helen foi afastada, exilada, nossa, que drama que foi. Ele foi muito injusto com o Julian. Assim, eu entendo o Mark por ter ficado chateado, né, porque ele já foi exilado, né, e mandado pra caçada. Mas, e é claro que ele ficou chateado pela Helen também, né, porque os outros são meio irmãos dele, né? A Helen é irmã dele, né? Filha da mesma mãe, do mesmo pai.
E aí ele fica péssimo, mas ele acaba culpando muito o Julian, só que o Julian é uma criança. O que ele ia fazer, sabe? Como ele poderia impedir a Clave de ter exilado ela? Tipo, pro Julian seria muito melhor se a Helen estivesse ali, porque ela ia dividir a responsabilidade com ele e ele não teria que ter crescido tão rápido, ele poderia ter tido uma vida um pouquinho diferente, sabe? Um pouquinho mais leve com a Helen ali, né? E ele é muito injusto com o Julian. Eu fiquei com muita raiva porque o Julian já carrega culpa demais, sabe? Principalmente porque quando o Julian achou que quando o Mark voltasse, ele teria alguém pra dividir esse fardo, né? Poxa, o Mark tá aqui, o Mark e a Helen, imagina, ele conseguiria dividir um pouco disso e respirar, sabe? Mas aparentemente quando o Mark voltou, ele tá sendo só mais um fardo pro Julian, né? Não é alguém pra dividir, é mais alguém pra ele carregar. Então assim, é complicado. E eu adorei que na cena do telhado a Emma vai lá e fala um pouco pra ele algumas verdades pro Mark, sabe? Tipo, que ele tá sendo injusto, de que não é assim que as coisas funcionam. E aí rola também a cena que eles dois vão juntos, né, com a moto, que na verdade era o Corcel, né, do Mark, atrás na Convergência, que o Mark fala assim, não, eu vou levar você lá, eu sei onde é e tal. E ele desperta na Emma esse lado mais aventureiro, assim, porque com o Julian como Parabatai, e com todas as responsabilidades que o Julian tem, de certa maneira a Emma também, porque ela acaba dividindo um pouco com ele, o que ela pode dividir, ela acaba se tornando mais cautelosa, né? Mas a Emma tem essa coisa, esse espírito aventureiro, essa coisa assim, que é bem Carstairs, né? Vocês vão entender mais pra frente quando vocês conhecerem a Cordelia. E é uma coisa bem assim, querer viver a aventura, ser uma guerreira, sabe? Uma super guerreira. E aí ela vai junto com o Mark pra Convergência, assim, sem nem pensar muito. E eles acabam se metendo numa confusão lá, né? São atacados por demônios, mas eles encontram um par de roupas femininas lá dentro. E também vários outros símbolos que eles tiram fotos. E tem uma abertura pro mar lá também, né? Mas nessa confusão deles dois lá, ainda bem que chegou um momento que deram falta deles e foram atrás deles pra ajudar, porque senão eles teriam se ferrado lá, porque estava cheio de demônio. E aí aparece o Julian, a Cristina, e eles vão lá tentar salvar eles. O Julian fica pé da vida. É muito engraçado, porque a Emma sai fazendo as coisas e ela nem tchum, sabe? E aí o Julian fica tipo, pra que você tem Parabatai se você vai fazer as coisas sozinha? Revoltado. Fora que a gente sabe que na verdade ele tá morrendo de ciúme do Mark. Ele tem muito ciúme do Mark com a Emma, né? Então, assim, junta um monte de coisa. Aquela cena do restaurante também. Nossa, o Julian é muito engraçado, porque ele meio que perde. Ele realmente demonstra a idade que ele tem quando o relacionamento, quando a questão ali tá com a Emma e o Mark, entendeu? Enfim, com isso, eles acabam conversando com a Diana também. Ela acaba instalando uns sensores que vão avisar se alguém entrar na Convergência, né? Pra eles conseguirem saber, eles vão receber mensagens de texto. O Cameron liga pra Emma, né, pra avisar que no Mercado das Sombras estão sabendo que ela tá investigando e que ela tá metendo o nariz onde não deve, e pra ela ficar ligada porque alguém pode fazer alguma coisa contra ela. Ah, inclusive lá na Convergência eles também acharam uma carteira com uma identidade de um mundano. E aí o Ty foi pesquisar quem era esse mundano e tal, e eles acabaram descobrindo quem era ele e o endereço dele também. Nesse meio tempo também rola, aquela cena que partiu meu coração quando eles estão fazendo a prova, né, que eles têm que fazer algumas provas de físicas e escritas também, teóricas, e aí tá todo mundo fazendo a prova e tá quase na vez do Ty, e ele usa fones de ouvido, né, por causa do barulho, pra ele se concentrar melhor. E aí aparece o Arthur do nada, possuído, e manda o Ty tirar o fone, só que sem o fone o Ty perde a concentração. Sempre que ele luta de fazer as coisas, ele usa fone, né, usa música como uma forma de ajudar ele a se concentrar. E aí o Arthur fica que ele tem que tirar, aí o Ty não consegue fazer as coisas, aí o Mark vai lá e faz também tudo errado, só de sacanagem, dizendo que vai burlar as regras. E eu achei muito legal o fato do Mark ter apoiado o Ty nesse momento. E isso fez o Ty idolatrar o Mark mais ainda, sabe? E as coisas estavam, tipo, fazendo... Tudo estava fazendo pra que eles se dessem muito bem ali. Só que a gente sabe que o Mark tava fazendo ali, mas o Mark não tava muito... O Mark é meio aleatório, sabe? Eu não sei se ele tava percebendo o que ele estava realmente fazendo, o que ele estava inspirando no Ty. Eu acho que ele não tinha tanta consciência disso, ele só ia fazendo o que ele achava que era certo, sabe? E aí quando o Julian
e a Emma vão lá pra ver a casa do Stanley, né, que é o mundano que eles acharam a carteira, né, na Convergência, e eles vão investigar a casa dele. E a gente, nesse caminho, a gente vai acompanhando no diálogo deles um pouco do que aconteceu com a Claire e com o Jace também, né, que eles se tornaram os diretores do Instituto de Nova York. Olha aí, quem foi o louco que deixou o Instituto de Nova York na mão do Jace? Não sei, mas assim, olha, não tava batendo muito bem, né? Provavelmente sabemos sim, foi a Clave, né? E a mãe da Isabel, né? Porque ela era ela que dirigia lá, porque assim, gente, sério, ninguém bate muito bem na cabeça. É legal saber que a Isabel foi a primeira paixão dos Julian também, como com certeza foi a primeira paixão de muitos caçadores de sombras. Quando eles chegam lá na casa do mundano, né, do Stanley, eu acho que é esse o nome dele, eles acham o corpo da namorada dele boiando lá. E eles vão investigar, pegam a bolsa dela, encontram um convite ali pra um baile, né? Só que nessa investigação deles ali, aparece uma figura misteriosa no teto da casa e acaba atirando no Julian. A Emma vai correndo atrás, né, pra tentar pegar essa figura misteriosa que atirou no Julian, mas não consegue. E quando ela volta, o Julian até responde a ela, mas de repente ele vai, cai no chão e desmaia, totalmente ferido. Ao mesmo tempo, né, paralela a essa cena, o Mark e a Cristina estão se aproximando, conversando mais. A Cristina corta o cabelinho dele pra fazer ele parecer, né, um pouco mais um caçador de sombra e um pouquinho menos uma fada. E aí, pra ele ficar ali bem no meio termo, sabe, exatamente como ele é. É muito fofo a forma como ela ajuda ele. A gente começa a perceber um clima que tá acontecendo ali entre os dois. E assim, vou ser muito sincera. Em relação a Mark e Cristina, eu nunca fui muito. Não sinto a química deles. Eu sinto que, tipo, se eles fossem para a batalha ia ser incrível, sabe? Eu sinto essa força dessa amizade e tudo mais. Mas eu nunca senti química nenhuma entre o Mark e a Cristina, assim. E é uma coisa que pra mim, assim, eu sei que a maioria das pessoas que leem gosta e ama e torce e shippa. Mas eu sempre achei ela bem patando ali, sabe? Eu nunca curti a Cristina envolvida nessa história. Enfim, mas né, nem sempre a gente tem o que a gente quer, então tá ali, a gente, o climinha nascendo entre eles. Enquanto isso, né, o Julian lá ferido, a Emma desesperada, tentando salvar ele, porque o Julian tá sangrando sem parar, o ferimento não fecha, ela já fez 40 milhões de iratzes e o ferimento não fecha. Não adianta, ele tá perdendo sangue, ele está, tipo, se esvaindo no banco de trás, ela para o carro e aí desesperada liga pros Blackthorn pedindo ajuda, porque ela não consegue estancar o sangramento do Julian, que ele tava gravemente ferido. E aí ela fica ali em cima dele fazendo irates atrás de irates e nada funciona. E o Julian já tá ali tipo assim, estou pronto pra morrer, graças a Deus que eu estou pelo menos morrendo nos braços da Emma e eu amo a Emma. E aí nesse momento ela meio que se toca, ela vê nos olhos dele o sentimento dele por ela, assim, e ela meio que dá uma sacudida e ele morrendo ali nos braços dela, e ela desesperada pra salvar ele. Até que ela tenta mais uma Iratse e, tipo assim, coloca a alma dela inteira ali, e até a marca da Iratse sai, tipo assim, muito escura, mais escura do que uma Iratse normal, né, do que uma runa normal. E aí, finalmente, o ferimento começa a se fechar e ela consegue salvar ele. E aí, nesse momento que os dois se abraçam, todos ensanguentados, ela em cima dele, né, no colo dele, tentando salvar a vida dele. E aí eu acho que é o cliquezinho que ela precisava pra se tocar, né, mas aí eles são interrompidos pelo resto da família que chega. E aí tá todo mundo vendo sangue e fala, meu Deus, que sangue todo é esse? E ela fala assim, é todo do Julian. Eu falei, como é que ele tá vivo? Pois é, não sabemos. Mas ele sobreviveu. E aí eles vão meio que repor as energias, né, depois de ter lutado e o Julian ter perdido tanto sangue, eles vão comer alguma coisa. E aí tem aquela cena que o Ty briga com o Julian e meu coração, assim, dói. Porque o Julian faz um comentário meio infeliz ali em relação ao Mark, que a opção dele de comidas é bem diferente, sabe? Ele só quer comer os morangos, ele não quer comer panqueca com morango nem nada, ele só quer os morangos. E ele fica jogando charme pra garçonete pra conseguir o que quer. E aí o Julian vira, por que você não consegue comer como uma pessoa normal? E o Tsai, ele não precisa ser normal! Não fala assim com ele! Porque ele puxa muito pra si, sabe? E aí o Julian fica até meio assim, chocado, sabe? E as coisas vão todas acontecendo assim, é facada atrás de facada, sabe? Eu fico, ai meu Deus, por quê? Enfim, eles conversam sobre, né, as coisas que eles encontraram, né, na bolsa da namorada do Stanley.
e o bilhete lá pra festa, que vai rolar tipo uma loteria, um sorteio lá nesse lugar. E aí eles planejam ir pra esse baile pra poder investigar, ver o que tá acontecendo, porque que essas pessoas aparentemente estão envolvidas em um culto. E é por isso que eles estão morrendo. A gente vê também um pouco da vida, né? Tem um capítulo ali, né? Que é um flashback de como era a vida do Mark lá na Caçada Selvagem. De como ele dormia sob as estrelas, com o Kieran, como era o relacionamento dele com o Kieran, como eles se conheceram, como um apoiou o outro durante todo esse tempo, sabe? E de como era especial o que eles tinham, e a gente vai entendendo mais a profundidade do relacionamento dos dois, como o Mark também sofreu pela família dele, pelo fato de ser meio caçador de sombra em meio às fadas, né? E como ele dava o nome dos irmãos para as estrelas, uma atrás da outra, pra nunca esquecer dos irmãos, assim. Então, tipo, é tudo muito triste, cara. Esse livro, ele é uma facada atrás da outra. Sério, tipo, a Cassandra Clare não tem piedade, não tem dó dos nossos sentimentos. Ela só vai fazendo assim, sofre, 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 sabe? E nesse meio tempo, o Julian ainda pesquisando desesperadamente por que parabatais não podem ficar juntos, o que impede os parabatais de terem um amor além de fraternal. E a Emma finalmente descobrindo seus sentimentos, percebendo que ela vê o Julian de uma maneira que ela não via antes, e por que ela tá olhando pra ele desse jeito, sabe? E aí os sentimentos dela começando a despertar também, e a coisa tá começando a ficar perigosa. Enquanto isso, Ty e a Liv conseguem traduzir algumas das coisas que eles encontraram lá na Caverna da Convergência, e eles descobrem que é um poema do Edgar Allan Poe, que se chama Annabel Lee. E enquanto isso, o Julian também acaba se encontrando com o Malcolm, e ele deu um pouquinho dos traços do veneno, né, porque aparentemente a adaga que machucou o Julian, né, da pessoa que jogou nele, tava com um tipo de veneno ali, e o Malcolm disse que não era pra ele ter sobrevivido, que era impossível ele sobreviver. E ele conta pro Malcolm, mas a Emma me salvou só com uma Iratse. Aí o Malcolm falou, isso é impossível, não teria como a Iratse curar isso, porque Iratses não curam absolutamente tudo. E aí a gente já percebe que tem alguma coisa acontecendo com as marcas deles, as marcas que o Julian faz na Emma e que a Emma faz no Julian. O que tá rolando, né? A cena deles indo pro baile, toda essa cena do baile é incrível, de quando desce a Emma perfeita, de como o Mark aparece horroroso por causa da Ty, do Ty e da Liv. Eu ri horrores dessa cena. Depois o Mark indo lá e conversando com depois o Julian indo lá e conversando com ele pra ver se ele tava pronto. E aí nesse momento o Julian conta pra ele que teve que matar o pai deles, porque o pai tava indo atrás do Ty. E acho que foi a primeira vez que o Mark realmente apoiou o Julian como um irmão mais velho, sabe? Quando ele abraçou o Julian e falou, olha, você fez o melhor que você pôde, você fez aquilo que você tinha que fazer, o nosso pai não era o nosso pai nesse momento, sabe? E foi a primeira vez que o Julian realmente deixou alguém abraçar ele, e ele despejou um pouquinho do seu peso em cima de outra pessoa. E eu tava ali por isso, era isso que eu queria. Tipo, Julian, vamos lá, vamos soltar essas âncoras que estão te prendendo, vamos soltar, sabe? E aos pouquinhos ele tava começando a fazer isso. E, gente, a cena lá no baile, quando eles chegam, e tem um monte de membros do submundo lá, que na verdade são praticamente mundanos, que tem traços, o sangue muito diluído do submundo, então eles têm uma certa habilidade, mas não tanta a ponto de ser, de fato, um membro do submundo, sabe? E aí eles descobrem que tá rolando uma loteria lá e que ocorrem sacrifícios, uma pessoa é sempre escolhida pra ser sacrificada. E o Kieran, gente, totalmente apaixonado pelo Mark, né? Ele aparece lá no meio do baile, escondido, pra poder ver ele, pra ter um momento ali com ele. Gente, olha, assim, eu amo o Kieran e o Mark. Eu sou muito suspeita pra falar, assim, eu amo esses dois. Eu sinto a química deles, assim, pulsando, sabe? E aí o Mark tá lá também, morrendo de saudade dele, que é a coisa que prende ele, a caçada, né, no caso, é o Kieran. E aquela cena da Emma dançando com o Julian. Gente, a forma como a Cassandra Clare vai descrevendo o toque, e aí o que eles vão sentindo, e os olhares, e a respiração, e eu tava tipo assim, só fiquem juntos, sabe? Dane-se a maldição, dane-se tudo o resto. Quer dizer, por enquanto eles não sabem ainda que é maldição, a gente só fica sabendo mais pra frente, né? Enfim, e aquela cena da Emma conversando com o Mark pra tentar fazer com que ele garanta que ele não vai abandonar a família, que ele não vai embora, voltar pra caçada, porque as fadas falaram, o Mark vai ter a opção de voltar pra caçada selvagem ou de ficar com a família. E ninguém sabe exatamente o que ele vai escolher,
né? E a Emma tava lá tentando, o Julian precisa de você, você precisa ficar, as crianças precisam de você, você tem que ficar com a sua família. E aí o Julian aparece e vê os dois conversando. E aí ele fica tipo, se eu não estiver incomodando vocês dois, morrendo de ciúmes do Mark. De qualquer maneira, com toda essa investigação, né, que ocorre lá no baile, acabou que eu acabei passando direto, né, mas assim, eles acaba rolando realmente lá a loteria e o cara é o escolhido pra poder ser... Eles acreditam que um cara vai ser executado, né, em alguns dias, porque a morte de um fortalece o grupo. Então eles queriam, na verdade, saber um pouco mais de como funcionava. Então fica decidido que o Julian e a Emma vão atrás do Rook pra conseguir informações então sobre o que acontece com esse culto. E o Mark vai ficar em casa cuidando das crianças, o que a gente já sabe que não vai dar certo. E a Diana vai com a Cristina até a casa do Malcolm, porque a Cristina precisa entrevistar o alto feiticeiro do lugar onde ela tá ficando por causa das coisas que ela precisa fazer por causa desse intercâmbio, né? Então, uma das tarefas dela é entrevistar o alto feiticeiro. E a cena da Emma e o Julian na casa do Rook. Gente, essa cena toda é um babado, a cena completa é um babado, né? Porque finalmente eles estão tendo ali primeiro aquele papo de parabatai, de amigos, né? Normal, sem pressão, sem intensidade nenhuma, né? E quando eles chegam lá pra conversar, o Mark também tá mandando mensagem a cada 2 minutos pro Julian, né? Porque o Ty sumiu, ninguém sabe onde tá o Ty, a Livia não quer dizer, diz que não sabe, e o Julian tá falando que a Livia sempre sabe onde o Ty está, então ela tá mentindo pra ele. E aí o Mark tá desesperado tentando encontrar o Ty e não sabe como cuidar das crianças, né? Não tem esse jeito, a bateria do Julian tá acabando. E aí quando eles entram pra conversar com o Rook, e eles oferecem a mais puro pra ele, né? Que é a substância que eles fazem as espadas Serafim, pra ele poder revender, porque aparentemente é muito valioso. E o Rook acaba dando algumas informações, na verdade dizendo que não conhece quem é o responsável por esse culto, sabe que é só um guardião e não sabe muito bem quem ele é. E eles acabam ouvindo um barulho na parte de baixo da casa, e aí quando eles vão lá olhar, tá o Kit. Quando eles vão lá olhar, tá o Ty segurando uma faca na garganta do Kit, né, que é o filho do Rook. Então o Ty realmente fugiu de casa, ele se escondeu no carro pra poder ir com eles até a casa do Rook, investigar. Ele viu um movimento ali embaixo do Kit se escondendo, porque o Kit geralmente se esconde no porão quando o pai dele, né, o Rook, tá recebendo informantes, ou seja lá quem for ele receber na casa, que ele recebe na casa dele, ele esconde o Kit. E aí o Ty tá lá, segurando a faca no pescoço dele, acontece um embate ali, o Ty lá todo poderoso, tipo assim, responde a pergunta, a gente precisa de informações. E por causa disso, o Rook acaba meio que dando o endereço da casa do cara que vai ser, supostamente, que vai ser sacrificado, né? E aí eles acabam saindo de lá, mas antes de sair, a Emma vira pro Kit e fala, olha só, se você precisar de alguma coisa, meu nome é Carstairs, eu tô no telefone do Rook e tal. Na verdade ela fala isso pro Rook, meio que olhando pro Ty, olhando pro Kit, sabe? Tipo, Rook, se você precisar de mim, eu sou a Carstairs, no seu celular, sabe? Mas olhando pro Kit. E aí o Rook fica pé da vida, né? Tipo, não se mete com meu filho, o que vocês querem com meu filho? Blá, 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 blá. Então ele realmente assim tá com horror dos Caçadores de Sombras e de como que está acabando se envolvendo nessa história, né? E gente, a cena quando eles voltam pro instituto também, depois de conseguirem algumas informações sobre o culto, que o Mark tacou o escarcéu naquela casa, a cozinha está totalmente destruída, as crianças, o Tavi mergulhado num saco de farinha, as crianças bebendo umas coisas viscosas que elas misturavam todas as coisas que elas queriam ali dentro, e ele fez tudo que elas queriam, um nojo, a cozinha destruída. E o Jules, cara, ele ficou muito pé da vida, muito pé da vida. E essa cena eu fiquei tipo assim com o coração partido pelos dois, porque o Mark, ele ali naquele momento, ele tava fazendo o melhor que ele podia. Ele realmente não tem experiência em cuidar com crianças. Tudo bem, ele devia ter se tocado, sabe? Mas ele queria agradar, ele queria ser um irmão bacana e fazer tudo que as crianças queriam, né? Ele tá há muito tempo afastado e é a maneira dele tentar se aproximar dos irmãos. E ele não soube dizer não. E ao mesmo tempo o Julian, que foi obrigado a ser o pai o tempo todo, durante todos esses anos, ele era o pai das crianças, ele não pôde ser o irmão legal, ele era a pessoa a dizer não, a fazer tudo, sabe? E a cuidar da cozinha, aprender a cozinhar e fazer daquele instituto um lar pra eles. E aí ele vê
todas as crianças idolatrando o Mark e a forma como ele tá fazendo tudo assim, sem nem se ligar. Ele sabe que as crianças vão passar mal e que isso não vai fazer bem a elas. Ele sempre cuidou delas esse tempo todo, mesmo quando ele era tão menorzinho, sabe? Ele soube cuidar das crianças. Ele aprendeu pra cuidar das crianças, né? E aí ele vê o Mark fazendo essas coisas e ele fica, tipo, desesperado, sabe? Então eu vejo um pouquinho o lado dos dois. Mas eu imagino como deve ter doído pro Julian, sabe? Por causa de tudo. E, ai, dói o coração, sabe? Ver essa cena também. E no meio dessa confusão, o Arthur aparece. Na verdade, o Arthur pede pra ver o Julian, quer conversar com o Julian. O Julian não entende muito bem o que o Arthur quer conversar com ele, aleatoriamente, assim. A Cristina aparece dizendo que vai ajudar, né, a arrumar a confusão. A Diana não volta. E a Emma recebe uma mensagem da Convergência. Só que no meio dessa confusão toda, ela não conseguiu falar com o Julian. E o Julian estava ocupado ali naquele momento. Então ela acaba fazendo uma burrada. Ela vira pra Cristina e fala: Cristina, a gente precisa que alguém siga o Sterling. Ai, eu não sei se é esse o nome dele. Eu tô chamando a mesma pessoa de Sterling esse tempo todo. Não sei. A gente precisa que alguém siga esse cara que vai ser sacrificado, possivelmente, que ganhou a loteria. E eu preciso conversar com o Cameron. Ela não quer dizer que vai pra Convergência porque ela sabe que a Cristina não vai deixar ela ir sozinha. Então a Cristina, ela pede pra Cristina em segredo ir lá vigiar o cara e ela vai sozinha pra Convergência. E é claro que as coisas não dão certo, né? Primeiro porque quando a Cristina vai seguir o cara não quer ser seguido, obviamente, fica puto mais uma vez, rechaça ela como rechaçou antes quando eles ofereceram ajuda, né? E aí ao mesmo tempo a Emma lá no negócio da Convergência acaba chegando lá, não encontra ninguém, mas ela acaba investigando um pouquinho mais lá, encontrando um outro lugar. Tem uma alavanca que obviamente você não deveria puxar. O que a Emma faz? Ela puxa, e aí ela é sugada pro mar. E aí, tipo, pro fundo do mar mesmo, tá cheio de demônio no mar e caramba, mas ela consegue meio que tentar escapar ali. Só que ela tem pavor do mar, então ela fica bem desesperada e ela acaba meio que começando a se afogar. Nisso, o Julian tá em casa, no estúdio dele, lá no instituto, pintando, e começa a cuspir água. Surreal. Como se ele estivesse no mar. E ele automaticamente sabe que é a Emma e corre pra ir atrás dela. Nesse meio tempo dessa confusão toda, que eu acho incrível essa ligação da Emma e do Julian. Mas assim, tá realmente num nível muito maior, porque a gente acompanhou Alec e Jace, essas coisas não aconteciam, né? Então o que tá rolando aí? Né? É muito além do que um para-batalha normal, né? E aí, meio dessa confusão toda, a Cristina volta pra casa, né? E acaba conversando com o Mark. Encontra ele lá, ainda na cozinha e tal. E conversa um pouco com ele, fala com ele realmente da dificuldade do Julian e blá blá blá. De tudo que o Julian passou durante todo esse tempo. E o Mark começa a contar um pouco para ela da caçada selvagem também, contando algumas coisas de como era a vida dele, de como era lá com Gwen, na caçada, blá blá blá. E eles não percebem que tinha alguém olhando pela janela, vendo esse momento deles de conversar, de se aproximar. E tava com um climinha no ar, entendeu? E na verdade, quem é que tava ali olhando tudo? Que eram, senhoras e senhores, vai dar ruim. Nisso que o Jules vai atrás da Emma, né, pra tentar ajudar ela lá, que ele começa a cuspir a água lá do mar. Ele consegue salvar a Emma, tirar a Emma do mar, porque ele meio que sabe exatamente onde ela tá por causa dessa ligação bizarra que eles têm. E, gente, essa cena da praia era tudo que a gente estava esperando até o momento. Que ele salva ela e os dois ali, ela quase se afogou e ele fica pé da vida, né? Porque mais uma vez ela foi pra Convergência, não chamou o Julian, não pediu ajuda a ele, e aí eles começam a falar, se declarar e acaba um se abrindo pro outro, eles se beijam e aí eles vão muito além. E finalmente eles não aguentam superar essa ânsia que eles estão sentindo. E, gente, assim, eu tava só ali shippando horrores. Eu amo esses dois. Quando eles acordam, que parece que alguém andou ali em volta deles, porque eles acabam dormindo na praia depois de fazer tudo, né? E aí encontra, tipo, estão os dois pelados na areia, e aí alguém passou por ali e viu eles, e eles ficam desesperados, e eles que se tocam, tipo, nossa, como a gente se expôs. Porque se a Cláudia souber o que eles fizeram, o que aconteceu, o que eles estão sentindo, eles vão ser separados. Porque não pode, isso não pode acontecer entre para-batais. E aí o Julian acaba meio que barrando, né, falando, não, isso foi um erro, a gente acabou se deixando levar, a gente não pode se gostar assim, blá 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 blá, e a Emma fica super chateada
com tudo que aconteceu, ainda mais que ela sabe que ela foi a primeira do Julian, o primeiro beijo do Julian, tudo que é primeiro do Julian, sabe? Porque ele realmente não viveu esse tempo todo. Pra ele só existia a família e a Emma. Então, assim, olha, doído. Nisso, mais pra frente, a gente descobre que o feitiço lá, que tem nos corpos e tudo mais, tá ligado à família Blackthorn. Eles acabam descobrindo que tem ligação com a família. E aí eles ficam muito mais focados ainda em salvar o Starling, né, de ser um sacrifício. E acaba indo, na verdade, a Cristina e a Emma pra tentar ficar em cima dele, porque tá chegando o momento em que talvez ele já seja sacrificado, sabe? E aí eles vão, as duas vão, e a Emma no caminho acaba contando pra Cristina do que aconteceu com ela, que ela e o Julian transaram. E a Cristina fica tipo assim, não! Sabe? Porque é uma coisa, tipo, inimaginável para batais. Tenta falar isso rápido. Para batais. É difícil. Então ela fica ali muito preocupada com a Emma, porque assim, né, ela não quer que nada aconteça de ruim com a Emma e sabe que isso não pode acontecer, continuar. Né? Então ela fica, você por favor precisa parar com isso, vocês precisam parar com isso, né? E aí elas vão e encontram um Starling lá num bar, e aí vão atrás dele e tudo mais. E aí elas vão atrás dele pra tentar proteger ele, e aí aparece uma figura, a mesma figura encapuzada que atacou o Julian, aparece ali de novo, e enquanto elas estão tentando proteger o Starling, a figura encapuzada tá tentando matar ele. E a Emma vai e parte pra cima dessa figura encapuzada, e quando ela consegue desmascarar ele, enquanto isso o Starling fugiu, né, foge, mata uma pessoa, né? E a figura encapuzada, na real, é o Diego. Diego, perfeito, está em Los Angeles, senhoras e senhores. É isso. E aí, ninguém entende, né, o que tá rolando, por que o Diego tá aqui tentando matar esse cara, por que ele atacou o Julian, qual é o seu problema, né? A Cristina fica chocadíssima, né, e eles conseguem segurar o Starling, porque na verdade, né, aparece aí o guardião, faz uma magia, quando ele consegue matar, fazer o sacrifício, né, matar a menina, leva o corpo da menina, mas não consegue levar o Starling porque a Emma impede, junto com os outros, né. Então eles estão conseguindo, estão com o Starling em custódia ali. E eles vão conversar, tipo, com o Diego, tipo, qual é o seu problema, o que você tá fazendo? E aí que ele conta que tá ali, ele é um centurião, né, ele simplesmente é a elite dos caçadores de sombras, e ele tá ali pra investigar esses assassinatos, e ele tava achando estranho porque que eles estavam tentando proteger um assassino, porque ele sabia que a pessoa que era sorteada na loteria, na verdade, não ia ser sacrificada, era a pessoa que era escolhida para matar, né? Então ele estava tentando impedir o assassinato e elas estavam tentando proteger o assassino. E esse tempo todo ele estava achando que os Blackthorn estavam envolvidos com os assassinatos, ele não estava entendendo por que o Instituto, na verdade, ali estava, né, participando disso tudo. Até por isso que ele não foi até o Instituto pedir abrigo, né, porque como um centurião, ou como qualquer caçador de sombra, o Instituto é o lugar onde todos os caçadores de sombra podem ficar se eles estão viajando ou fazendo qualquer coisa. É o abrigo para todo mundo. E ele não pediu abrigo no Instituto porque ele achou que os Blackthorn estavam envolvidos na investigação. E ele estava muito preocupado com a Cristina, porque ele sabia que a Cristina estava lá. E perguntou, nossa, será que a Cristina tá sabendo o que tá acontecendo? Só que na verdade foi todo mundo entendido. Porque os Blackthorn e a Emma não tinham entendido que ele era o assassino, mas que ele seria a vítima. E aí, essa confusão toda, eles foram levar o Starling lá pro instituto pra ele ser, né, investigado e entrevistado pra saber o que tá rolando. Nesse meio tempo rola um papo da Diana com o Julian também, né, que eles conversam um pouco. A Diana diz que vai dar uma saída, que ela vai investigar umas coisas, e o Julian fica super sentido. Na verdade, o Julian sempre ficou um pouco sentido com ela, porque esse tempo todo a Diana poderia ter assumido o instituto, né? Ela poderia ter se prontificado a ficar no instituto e a cuidar deles, mas ela não quis. E ele não entende por que ela não quis, sabe? Se ela estava super apta a fazer isso. E se ela tivesse ficado, também seria um peso a menos para ele. Seria alguém ali. Porque pelo menos ele não teria que estar ali no instituto, sabe? Cuidando do instituto inteiro por causa do Arthur. Até porque a Diana sabe que o Arthur não está em perfeitas condições. E ela permite que o Julian faça do jeito dele. Só que ela não se envolve, ela só se envolve até certo ponto. Então por quê? O que impede a Diana de assumir o instituto? O que impede a Diana de assumir um cargo de liderança, de fazer as coisas? Por que ela se afasta desses tipos de responsabilidades? Então é uma coisa aí também a gente pensar
e guardar essa informaçãozinha aí mais pra frente. E aí quando eles conseguem, né, a Emma, o Diego e a Cristina levar o Starling, sei lá pro instituto, eles chegam lá e o instituto tá cercado dos seguidores lá do culto, que eles foram atrás do Starling porque eles querem ele de volta. E aí acontece uma confusão, um embate, todo mundo querendo atacar o cara, e a Emma tentando defender, e aí aparece até o Malcolm, e aí acaba que no final das contas o Starling morre, né? E não tem jeito, e conseguem levar, tipo, cortam a mão dele, levam a mão dele embora, e o Malcolm nem consegue ajudar ali também. Nesse meio tempo, aquela cena do Julian saindo, né, abrindo as portas do instituto, saindo com a espada serafim na mão também, icônica. O Diego acaba pra salvar, né, a Cristina acaba se ferindo ali também no meio do embate. E nisso o Malcolm acaba percebendo que o Mark tá ali, que o Julian não contou pra ele que o Mark tava ali. E que ele andou mentindo esse tempo todo. E o Malcolm tá de saco cheio das mentiras do Julian. E ele meio que força a mão pro Julian contar pra Emma e pro Mark o que tá rolando, né? Quem realmente administra aquilo ali, quais são as responsabilidades do Julian. E o Julian acaba topando e dizendo que vai contar pra Emma e pro Mark finalmente, porque ninguém sabe. Assim, só quem sabe é a Diana ali, que tem uma noção. E o Malcolm, porque o Malcolm tá ajudando o Julian a manter o Arthur são de vez em quando com as poções. Cara, a cena quando o Julian vai contar pro Mark e pra Emma o que tá rolando, separado, né, eles se afastam e ele vai contar. Gente, quando rola o flashback de todas as coisas que o Julian fez e de como ele se sente esse tempo todo por todas as responsabilidades, mais uma vez é de partir o coração, sabe? Ele se sente uma pessoa ruim por todas as decisões que ele teve, que ele foi obrigado a tomar, por todas as coisas que ele foi obrigado a fazer, por todas as mentiras que ele foi obrigado a contar, sabe? E o peso, a carga emocional de tudo do que ele tá fazendo, pesando, ele despejando ali nos dois. E a Emma chega a falar, nossa, acho que no fundo a gente sabia, mas ninguém de fato queria acreditar, sabe, que era isso que estava acontecendo. E o Mark fica chocado ali. E aí a gente meio que espera, né, que as coisas finalmente mudem, né? Pra que saia um pouco desse peso de cima do Julian, porque ele realmente já tá carregando muita coisa, é surreal, sabe? E ali com outras pessoas dividindo, né, fica mais fácil. E assim, parte disso também é culpa do Julian, sabe? Ele poderia ter falado antes, pedido ajuda antes, mesmo que ele não quisesse pedir pra outras pessoas, sabe? Mas pedir pra própria família, entendeu? Porque assim, tudo bem, quando eles eram muito pequenininhos não tinha como, mas assim, dava pra ele ter falado com a Emma, apesar das coisas que a Emma tava passando. Eu entendo que ele não queria colocar mais coisas em cima dela, mas, sabe, eles estavam ali juntos nessa, sabe? Dava pra ele ter falado. Enfim. A cena também do Diego e da Cristina na enfermaria, quando a gente finalmente descobre tudo que aconteceu lá no México. Que na verdade a Cristina ia ser Parabatai, do irmão do Diego Perfeito, que era o Jamie. E ela tava meio que apaixonada, né? Meio que prometida pro Diego. E ela acaba encontrando, na verdade, ela foi pra encontrar eles e escuta uma conversa dos dois. E o Jamie falando pro Diego que, a sua sorte é que você vai namorar ela, depois você pode largar. Agora eu vou ser obrigada a ficar o resto da minha vida com a Cristina como Parabatai, e ela é uma inútil, blá blá blá, e eu tô tendo que fazer isso pela nossa família, e eu odeio isso, mas eu vou ter que fazer esse sacrifício, porque a nossa família tem que assumir o poder novamente do instituto, blá blá blá. Porque como eles vêm da mesma família, só que de ramos diferentes, né, a família da Cristina ficou responsável e a família do Diego e do Jamie não. E aí, esse tempo todo que ela achou que ele era o melhor amigo dela, que ele era o Parabatai, ia ser o futuro dela, tava tudo perfeito, ela descobriu que ele tava fazendo isso tudo só pra poder dar um golpe e colocar a família dele no poder. Olha que coisa horrorosa, que coisa bizarra, pois é. E aí, por isso que ela saiu do México. E aí ela conversou com o Diego, aí ela viu que o Diego não tava envolvido nisso, que ele também ficou chocado com as informações, que ele brigou com o Jamie, que na hora ele não falou nada porque o Jamie tava bêbado e ele não ia conversar com ele bêbado e blá blá blá, só que ela não ouviu o resto da conversa, aquele mal entendido, né? E aí eles meio que começaram a se acertar. E nisso, né, com ele se acertando, ele se juntou às investigações, finalmente no instituto, e todo mundo babando pelo Diego perfeito, o Tai chocado ali também, encantado, porque o Diego estudou na Xolomance, ele é um centurião, que era tudo que o Tai queria fazer, né, ao mesmo tempo a Liv pé da vida, porque o sonho da Liv é ser Parabatai do Tai. E o Tai
não quer separar a Bataille. Ele ama a Liv, ele protege a Liv com a vida dele, a irmã gêmea dele, sabe? Eles juntos eles são realmente inseparáveis, mas ele não quer separar a Bataille dela, porque ele quer estudar na Cholomance e centuriões não podem ter para a Bataille. Então ela fica pé da vida por causa disso, então ela tá ali, mas assim, apesar dela achar incrível também, né, fica meio assim. E eles estudando, tentando encontrar as pistas, né, pra saber o raio do feitiço, e é muito engraçado que o Tavi que dá a dica pra ele, sabe, a criancinha, o nenenzinho, ele descobre, ele conta pra eles que na verdade isso tudo faz parte de uma história chamada da Dama da Meia-Noite, que é uma história de infantil, que explica, né, que há muito tempo atrás teve uma caçadora de sombras que se apaixonou por alguém que não devia, e aí a família descobriu, prendeu ela num castelo de ferro, e o cara ficou desolado por causa disso, e aí na verdade ela morreu de tristeza por causa disso, e aí ele foi atrás do povo das fadas pra conseguir ressuscitar ela. E aí, galera, rola uma das cenas que eu fiquei mais chocada, sabe? É uma das cenas mais intensas, mais fortes do livro pra mim, que é a cena quando chegam mais um comitê das fadas, dessa vez com o Gwen, Kieran e a outra fada lá. E eles vão ao amanhecer lá, e eles vão atrás do Mark, porque aparentemente o Mark violou uma das regras, que era contar coisas que poderiam ser prejudiciais às fadas. E aí, na verdade, era a conversa que ele teve com a Cristina que o Kieran ouviu. O Kieran foi e delatou ele para as fadas, dizendo que ele contou coisas que poderiam prejudicar o Gwen, a fraqueza do Gwen. Ele fez isso tudo na intenção de que o Mark fosse levado de volta, sabe? Acabasse o acordo do Mark ficar ali e o Mark fosse levado de volta pra caçada pra ficar com ele. Só que não foi isso que aconteceu. Na verdade, eles iriam punir açoitando o Mark. Uma soveira lá, tipo, açoitando o real oficial. E aí o Mark e o Kieran fica chocado, porque não era isso que ele queria, não era essa a intenção. E ele não queria ver o Mark machucado, ele implora pedindo pelo Mark, né, dizendo que não era isso, que não era isso que eles tinham combinado, que o Mark só iria ter que voltar. E na verdade ele diz que não. Só que o Julian tá ali com a Emma, só estão eles ali, né? E o Julian tá ali com a Emma e fala que não. Ninguém vai encostar no Mark e ele vai tomar a chibatada, né, os açoites, pelo Mark, porque ninguém vai encostar nele. E aí ele acaba indo. E a Emma desesperada também gritando, dizendo que não vai fazer isso com o Julian e blá blá blá. Só que eles seguram a Emma e começam a açoitar o Julian gritando desesperado. E a Emma tá sentindo todas as dores como se fosse no corpo dela, ela tava quase desmaiando. E aí ela consegue se soltar, vai até o Julian, faz uma runa nele pra acalmar, aplacar a dor e fazer ele dormir. E toma o lugar dele. É horrível, essa cena é muito forte, é uma das cenas mais marcantes do livro. E depois o Mark desesperado falando pro Kieran que ele nunca ia perdoar ele, que qualquer coisa que pudesse ter existido entre os dois ia ter acabado ali, porque por causa da atitude egoísta dele, o Julian e a Emma foram feridos daquela maneira e que ninguém iria ferir a família dele. Então acho que foi nesse momento que o Mark definitivamente decidiu que ia ficar com a família. Porque o que ligava mais ele à caçada, claro que tinha o prazer de cavalgar e da liberdade e dos lugares e tudo mais, mas o que prendia ele à caçada era o Kieran. E depois da traição do Kieran, ele definitivamente não iria mais voltar. E aí ele terminou tudo com o Kieran ali, o Kieran desesperado, mas o Mark foi irredutível. E a Emma super machucada lá também. E a cena depois, quando a Emma se recupera, que o Julian leva ela pro estúdio particular, porque é o único lugar da casa, o único lugar que é realmente do Julian, é o estúdiozinho particular dele dentro do estúdio grande. Ele tinha um quartinho que não deixava ninguém entrar, porque ele dizia, ele nunca pintava a Emma pra ninguém ver. E a Emma acreditava que ele nunca pintava ela, até que ela entra nesse quartinho e o quarto inteiro são só, tipo assim, é só o rosto da Emma, é só a Emma pintada de diversas maneiras, em diversos lugares diferentes, em diversos ângulos diferentes, a ponto da Emma entrar e achar que ela tá num quarto de espelhos, vendo a própria imagem. E aí ela vê que ele pintou ela diversas vezes. E ele diz pra ela que ele nunca poderia mostrar isso pra ninguém, porque a partir do momento que alguém visse alguma dessas telas ia saber exatamente o que ele sentia por ela, e isso era muito perigoso. E eu fiquei tipo, a dor! A dor! Início da investigação, agora com o Diego finalmente participando das coisas, né? Eles acabam conversando e descobrindo que o Rook tá envolvido nessa história toda. E até porque aquelas a adaga ou a flecha envenenada, né, que o Diego usou no Julian, ele não sabia que estava envenenada.
Só que ele conseguiu lá no Mercado das Sombras com o Rook. Então, assim, o Rook tá envolvido? E aí a Emma vai e liga pra ele, pra saber mais informações do Guardião e tudo mais. E com as pistas que o Rook vai soltando, ela acaba descobrindo que o Guardião, na verdade, é o Malcolm. E aí, tipo, é a traição total, né? Porque, tipo, o Malcolm é o amigo da família, ele é o alto feiticeiro de Los Angeles, né? O que tá rolando? E aí eles ficam super chocados com essa informação, mas eles vão ter que fazer alguma coisa a respeito disso, mas começa o desespero, porque a Drew tava com o Tavi, né, os menorzinhos, na praia, os dois. E aí a Drew entra correndo, onde eles estão se reunindo, e fala: o que aconteceu? Vocês precisam de mim? E aí a Emma e o Julian ficando: não, por que você veio? O que aconteceu? Ele falou que era pra eu vir aqui o mais rápido possível. Ele quem? Cadê o Tavi? Ah, tá com o Malcolm. Ou seja, o Malcolm pegou o Tavi. E tava faltando um sacrifício, então, tipo assim, a gente já junta, né, 2 mais 2. A gente já sabe que ele vai usar o Tavi como sacrifício. E aí fica todo mundo desesperado. Aí eles vão se armar todos, né, pra ir atrás do Malcolm. Só que nisso, o Malcolm mandou uma mensagem pela Drew. E quando o Julian abre e lê a mensagem, dizendo: eu vou ressuscitar Annabelle Lee, sabe? Quando ele abre e ele lê essa mensagem em voz alta, tem um feitiço que dispara, que destrói tudo que é eletrônico, desabilita tudo que é eletrônico. Então eles ficam incomunicáveis, eles não tem como mandar uma mensagem pra Clara, eles não tem como pedir reforço, não tem como ligar pra Diana, não tem como fazer nada, só estão eles ali. Nisso o Kieran também aparece, ele tava espiando lá da Clara Boia, né? E aí ele acaba aparecendo ali, rola um pega rapado ali, rola uma briga ali, uma conturbação ali, porque ele tá ali depois do que ele fez com o Julian e com a Emma. Mas ele acaba dizendo que pode ajudar, ele sabe onde o Malcolm tá. E eles aceitam a ajuda eles aceitam a ajuda do Kieran, e junto com os Blackthorn e com os outros, eles todos se armam e vão atrás do Malcolm. E, gente, é assim, uma loucura tudo que rola, né, lá na Convergência. O Tavi tá lá, realmente vai ser um sacrifício. A Diana aparece, e aí ela tem um embate com o Malcolm, dizendo como é que você pode fazer isso. E o Malcolm tá, tipo assim, super ferido, super chateado, dizendo que a culpa é dos caçadores de sombra, que mentiram pra ele, que mataram a mulher que ele amava só porque ela tinha se envolvido com ele, porque naquela época, né, um caçador de sombras com alguém do submundo realmente, assim, não poderia existir. E o fato dela ter se envolvido era uma vergonha pra família dela. Ele ia ressuscitar ela, ele fez isso tudo esse tempo todo pra conseguir fazer o feitiço. Ele levou anos pra entender qual eram as instruções, o feitiço, né, que faria com que ela voltasse. E o Tavi ia ser o último sacrifício, que ele sentia muito pelos Blackthorn, mas era aquelas crianças, né, os Blackthorn, as crianças ali, que tinham sofrido muito, mas assim, ele não poderia fazer nada em relação a isso. E aí tem uma galera lá do culto em volta também, começa uma luta do caramba. E aí a Emma acaba meio que, no meio da luta, né, eles conseguem salvar o Tavi. A Emma acaba num embate atrás, ela vai correndo atrás do Malcolm e acaba no embate com ele, porque na final ele foi o responsável pela morte dos pais dela. Eles acabam meio que isolados dos outros lá naquela câmera onde ela foi sugada antes pro mar. E ele é um feiticeiro, né, super poderoso, e ela tava ali sozinha, né. E ela acaba indagando muito ele, tipo assim, o que você fez? Por que você matou meus pais? Como você pode fazer isso com a gente? E aí ele diz, né, que os pais dela foram um experimento, ele precisava saber se esse feitiço ia funcionar. E acabou que os pais dela estavam ali, então acabou que foi com eles mesmo, que não foi nada pessoal, olha só, que péssimo. Eles começam a lutar, e a Emma tá ali perdendo, né, quase perdendo, e ele começa a usar magia nela, só que ela foi marcada, né, as runas foram feitas pelo Julian, então algumas runas conseguem, né, suportar muito mais do que elas deveriam, e isso salva a vida da Emma, né, as runas com um poder extra que foram feitas pelo Julian, e a Cortana, né, que é uma espada incrível, que absorve tudo aquilo pra se fortalecer. E aí ela acaba conseguindo enfiar a espada no peito do Malcolm e abre lá a alavanca e ele é sugado pro mar e ela consegue realmente viver, né, ganhar ali o duelo.
E aí as coisas meio que vão se resolvendo, né, aos poucos. Mas essa cena toda é muito, tipo assim, é muito intensa. Toda a história do Malcolm, como eles descobriram, toda a luta, sabe? O fato de todos eles terem se unido no final pra conseguir salvar o Tavi, tadinho, nenenzinho. Quando eles chegam no instituto, depois da convergência, a Clary tá lá com o Jace, com o Magnus e com o Robert Lightwood, que é o Inquisidor, né, o pai do Alec e da Isabel. E eles estão lá e, gente, como o Jules conseguiu enrolar todo mundo contando a história de uma maneira que parecia que tudo aconteceu pelo por acaso, que o Mark apareceu ali por acaso, e de uma maneira que fazia sentido sem botar ninguém ali no perigo, sabe? Surreal. Ele até incriminou o cara, né, da pizza lá, pra poder desviar o assunto, porque ele tava usando certos feitiços na pizza que fazia com que ela fosse viciante e tudo mais, sabe? Ele meio que preparou tudo, preparou a poção pro Arthur tomar nesse meio tempo pra conseguir estar lúcido quando eles voltassem, porque ele sabia que a Clave ia ser notificada do que aconteceria lá na convergência. Então, ele fez o Malcolm, fez o Arthur tomar todo o antídoto, né, o negócio que o Malcolm tinha feito antes dele ir, e aí o Arthur conseguiu conversar de igual para igual lá com o Robert nesse meio tempo. Então, tipo assim, surreal. As coisas meio que foram se encaixando, eu não cheguei a ver ponta solta nessa parte. Rola depois a cena com o Kit, né, que a gente vê porque quem botou, né, a proteção na casa do Kit e do Rook foi o Malcolm, já que ele era o guardião. E a partir do momento que a Emma derrotou ele, a proteção se foi. Então os demônios invadiram a casa do Rook. E foi horrível essa cena também, deles matando o Rook na frente do Kit. E o Kit desesperado, tentando, né, sobreviver ali, consegue ligar pra Emma, mandar uma mensagem pra Emma. A Emma vai correndo lá pra casa do Rook pra tentar salvar o Kit, que já tava ali lutando. Quando ela chega lá, ela encontra quem? Jamie e Tessa! Olha, perfeitos! Ela encontra Jamie e Tessa e juntos eles vão lá pra tentar salvar o Kit. Por quê? Porque as histórias se reuniram. E lembra daquele conto que a gente viu lá na Academia dos Caçadores de Sombras também, quando a Catarina começa a contar a verdadeira história do Tobias lá, que disseram que era o cara, o Tobias Herondale, que abandonou todo mundo por causa da mulher grávida e morreram todos os caçadores de sombras, e até hoje ele é visto como um covarde. A Catarina Loss, que é aquela feiticeira, né, ela foi lá e eles iam executar a mulher dele com um bebê, e a Catarina foi e conseguiu salvar o bebê e levou pra ele ser criado como um mundano. Então, é essa linhagem dos Herondale que tá aí, e o Kit é um deles, ou seja, o Kit é um caçador de sombras, assim como o Rook era um caçador de sombras. Herondale, a família Herondale. E olha só que surreal. E aí o Kit fica chocado, porque assim, ele foi criado pra odiar caçadores de sombras, ele foi criado pra temer todos eles, porque eles são uns snobs, elitistas. Então saber que ele era um também foi um choque muito grande, né? E ser levado até um instituto, ele chega lá, ele não quer fazer parte, ele não acredita, ele não aceita que ele é um caçador de sombras, ele se isola lá dentro. E assim, eu amo a história do Kit e eu amo a relação dele com o Ty, vocês vão ver mais disso mais pra frente, assim, absolutamente tudo. E eu amo como a história se junta e como a gente pega coisas dos livros lá de trás e traz pra cá e desenvolve. Tipo assim, a Cassandra Clare é um gênio. Pra finalizar o nosso coração partido, né, a Emma termina com Julia. Porque nisso que ela foi lá salvar o Kit e conversar com o Jem, ela acaba perguntando pro Jem sobre a maldição para a batalha, porque o Jem, ele era um irmão de silêncio. Então o Jem sabe do porquê da maldição, ele sabe das coisas. E já que ele não tá mais na Irmandade, ele não tem mais a obrigação de não contar nada. E ele conta pra ela que existe uma maldição, que quando Parabatai se apaixonam um pelo outro, os dois juntos, né? Se é um amor platônico, se é só um que é apaixonado, tudo bem. Mas se os dois são apaixonados, acaba acontecendo uma loucura, assim, eles acabam ficando muito imersos um no outro, as marcas vão deformando eles e tendo poderes que não eram pra ter, e eles acabam virando monstros que se destroem e destroem todos à sua volta. Então eles enlouquecem de uma maneira absurda. E é por isso que os Parabatai não podem se apaixonar, não podem nunca ficarem juntos. E a Emma fica desesperada porque isso já está acontecendo, né? Porque as marcas que um faz no outro, ela faz no Jules, né? E vice-versa, tem mais poder.
Então assim, ela não quer que eles enlouqueçam, que eles se destruam e destruam a família. Ainda mais que a família é absolutamente tudo pro Julian, né? Então, ela percebe que não adianta só terminar com o Julian. Ela precisa fazer com que o Julian pare de sentir o que ele sente por ela. Porque ela não vai conseguir deixar de amar ele, mas ela precisa fazer com que ele odeie ela. E aí ela vai, termina com ele de uma maneira muito fria e faz a única coisa que ela sabe que vai magoar muito ele, né? Que é começar a namorar o Mark. Olha isso. E aí ela vai até o Mark e pede pra ele, porque o Mark sente que tem uma dívida com ela por ela ter levado ela ter sido açoitada no lugar do Julian. E por causa dele, né? Então ela vai até o Mark e pede pra ele que ele finja que tá namorando ela. E aí ele não entende por que ela precisa disso, mas ele sente que ela deve ter a razão dela. Só que ele vira pra ela e fala assim, fingir que a gente tá namorando? Por que a gente não namora de verdade, então? Porque ele tá com o coração partidinho também. Porque ele viu a Cristina com o Diego, eles se entendendo, voltando a namorar. E ele tava afim da Cristina, né? Então, assim, calhou, uma coisa juntou a outra. E é assim que a gente é deixado no final desse livro, com 1000 coisas pra acontecer no próximo, com o coração acelerado, totalmente loucos, desesperados. E a gente tem até uma cena extra nesse livro, que é a cena do casamento do Simon com a Isabel, que é muito fofa. Gente, eu amo isso, porque a gente tem coisas que a gente não teria se a série tivesse terminado lá nos Instrumentos Mortais. Então é legal ter um vislumbre aqui e ali. No próximo livro a gente tem bastante cenas também com Clary e Jace. Então, assim, é sobre isso, gente. Ai, eu tô exausta, eu falei durante horas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse livro. Eu sou completamente apaixonada. Eu espero que vocês tenham gostado muito da leitura também. Fiquem aguardando que, assim, não tão em breve, mas em breve vai sair do Senhor das Sombras. E a gente vai conversando, a gente vai se vendo. Vão sair muitas coisas legais aqui no canal. Eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima.